Hoje Deus colocou uma palavra no meu coração. Vou te arrancar daí. Vou te arrancar desse lugar onde você está hoje, porque você vem seguindo uma trajetória, sabe? Teve uma época da sua vida que estava tão bom, mas estava tão boa aquela fase na sua vida que você tinha conta bancária, tinha cartão de crédito, tinha amizades, tinha um bom emprego, mas aí, assim, sem você perceber, você foi perdendo. Você foi perdendo e quando você se deu conta, você não tinha mais ninguém do seu lado. Então veio aquele sentimento de perda, aquele sentimento de abandono, de estar esquecido, de estar esquecida, onde você olha hoje e você se vê precisando e dependendo de pessoas para você conseguir alguma coisa, para você pagar suas contas. Muitas das vezes você tem 2 empregos. Muitas das vezes você precisa fazer aquilo que nós chamamos de fazer bico, fazer serviços terceirizados. Muitas das vezes o seu dinheiro nem dá para pagar suas contas. Então você viu assim uma sequência de perdas na sua vida. E você se pergunta: aonde Deus está? Onde eu me encontro? Será que Deus não está percebendo? Será que Deus não está me vendo? E eu quero te dizer uma coisa. Hoje o Senhor está te dizendo. Essa é uma palavra profética para você. O Senhor está te dizendo: vou te tirar desse lugar. Parece que você está numa cidade esquecida. Parece que você está num local esquecido. Onde você foi caminhando aos poucos, devagar, você foi perdendo, você foi vendo as coisas saírem da sua vista e foi se perdendo. Porque um dia você tinha as coisas, você já teve condição, você já foi até bem visto, cercado de amigos, de pessoas que fizeram até aliança com você no passado. Mas hoje o Senhor Deus, ele está te movendo o coração de pessoas. Ele vai fazer pessoas que tinham aliança com você, que um dia te fizeram uma promessa, lembrar de você, para poder trazer você para perto e você restituir tudo que você um dia perdeu. Porque nessa caminhada, nessa jornada, você perdeu, além de perder amigos, você perdeu seus créditos, você perdeu suas finanças, você se acumulou em dívidas, você perdeu a honra, a dignidade, você perdeu a família, você perdeu o seu ministério, porque Deus está falando aqui com pessoas que tinham ministério. Deus está falando com pessoas que tinham intimidade com Deus, mas por alguma razão, por algum motivo, que talvez nem seja muita culpa sua, você perdeu. E o Senhor hoje está te dizendo que Ele vai restituir e vai trazer para você de volta tudo que você perdeu. Então você vai sair de um lugar onde você se encontra hoje, porque parece que você está na cidade, no bairro, no estado do esquecimento. E hoje eu quero falar para você de uma pessoa que nasceu no palácio, vivia na realeza, era filho, era neto de príncipe, de rei, era príncipe e vivia dentro do palácio, tinha tudo do bom e do melhor. Mas por algum momento, por algo que aconteceu que não era responsabilidade dele, que não era culpa dele, ele se viu num lugar onde, para salvar a sua própria vida, ele precisou ficar escondido. Ali começa a jornada de Mefibosete, a jornada a sequência de coisas ruins.
Sabe quando a gente começa a perceber, e olha, amados, eu vou te falar uma coisa, isso já, mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Não no contexto da história, mas no contexto de perdas. Eu já tive, um dia, eu tive tudo que eu precisava, tudo que eu queria, e de um momento para o outro eu me vi numa situação onde só Deus para ter misericórdia de mim. E ele teve misericórdia, e é por isso que eu estou falando aqui. Porque ele teve misericórdia, ele me conduziu ele me restaurou. Então eu quero te falar de Mefibosete, que era filho de Jonatas, neto de Saul, e Jonatas era amigo do rei Davi. E no passado, Davi tinha feito uma promessa a Jonatas, seu amigo, que não ia deixar faltar nada para os seus antecedentes, né? Para aqueles que restassem da sua geração, dos seus filhos, dos seus netos. Então, Davi ele faz essa promessa. E essa promessa depois ele esqueceu. E aí segue uma sequência de coisas ruins que acontece com Mefibosete, filho de Jonatas. Passado muito tempo, Jonatas ele foi levado para se esconder, para proteger a sua própria vida. Ele foi levado para uma cidade chamada Lodebar. Essa cidade ela era conhecida como um lugar deserto, um lugar de pobreza, um lugar de miséria. E foi lá que ele cresceu. Foi nessa cidade que ele cresceu. Mas havia uma promessa. Havia uma promessa que Davi tinha feito a seu pai, que ia cuidar dos seus antecedentes, né? E aí, passado muito tempo, Deus incomoda Davi, traz a memória de Davi, do rei Davi, depois de muito tempo, sobre a família de Saul, sobre a família de Jonatas. Ele não sabia mais, ele não tinha mais acesso àquela família, não soube mais de nada. Então ele chama alguém e pergunta: ainda existe alguém da família de Saul que eu possa ser benevolente, que eu possa fazer alguma coisa, fazer um bem? Foi quando disseram a ele, essa pessoa, Ziba, disse a ele que existia Mefibosete. Mas olha, Mefibosete, ele foi visto, ele já foi taxado por Ziba. Ele disse: existe sim, existe o neto de Saul, filho de Jonatas, mas ele está lá em Lodebar. Só que ele, olha só quando ele diz assim, só que ele é um aleijado. Só que ele é aleijado. Houve um acidente, ele caiu e tal, e hoje ele não anda mais. Mas Davi não estava perguntando por isso. Davi queria ajudar. Então ele disse, ele ficou coxo. Ele não podia mais caminhar. E Davi insiste, diz assim: olha, vai lá nessa cidade e traz Mefibosete para sentar, para vir aqui comigo, passa, vai na carruagem e traz ele. E hoje o Senhor está te falando. Vai passar na tua casa, vai passar na tua rua a carruagem do Senhor e ele vai te tirar desse lugar. Lodebar era uma cidade que era a cidade do esquecimento, uma cidade pobre, onde representava um lugar de esquecimento, de desânimo e de miséria. E era lá que estava ele. De repente, a gente passa por tanta situação que a gente acaba se vendo num lugar desse. Mas há uma promessa de Deus para você. Há uma promessa de Deus e Deus vai mover o coração de alguém para te tirar desse lugar. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. E o Senhor está te dizendo nesse momento, tudo vai acontecer num tempo onde Deus vai te restituir, assim que Ele não mudou, assim da mesma forma que Ele fez com Mefibosete, aquele homem que estava já com seu destino traçado a morrer na miséria.
a ficar no esquecimento para sempre. Mas a Bíblia diz, em 2 Samuel, no capítulo 9, que Deus ele restituiu as coisas. Davi restituiu tudo que era de Mefibosete, tudo que pertencia à família de Saul, tudo que pertencia à família de Jonatas. Davi restituiu, e o Senhor está te dizendo. Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 3 e 4, Deus fala sobre isso, né? Então a Bíblia diz que o rei Davi, ele retirou Mefibosete de Lodebar para restituir tudo que ele havia perdido, as terras, tudo que pertenceu ao seu avô, tudo que pertenceu ao seu avô, e permitiu que Mefibosete fizesse parte da sua mesa, comesse junto com ele. Então, Davi transformou o destino de Mefibosete, um destino de exclusão, um destino de desonra, em um destino de honra, em um destino digno, colocando ele à mesa. Mefibosete ainda se via como um cachorro morto. Era lá que ele ficava, que ele ficou, a vida, foi lá que ele cresceu nessa cidade. Então ele se via como um coitado miserável. E hoje o Senhor está falando contigo. Olha, vou te tirar dessa terra, vou te tirar desse lugar e vou te colocar numa mesa. A mesa que o Senhor, a mesa da honra, a mesa da dignidade, a mesa da justiça. Deus está te falando isso, irmão. Deus está te falando isso, irmã. Abra seu coração, receba essa palavra, aceite no seu coração, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, quando ela chega em alguém, é porque Deus está dizendo assim, te prepara, porque eu vou te tirar daí. Hoje o Senhor está te falando isso. Já te prepara, eu vou te tirar desse lugar. Pode ser que você, por algum momento, por alguma razão, você viu as coisas escapando das suas mãos, saindo do seu controle e indo para uma direção que você desconhecia e você até hoje não aceita. Talvez você hoje esteja precisando de ouvir essa palavra. Com certeza essa palavra é para você. Eu fiquei assim muito alegre quando Deus me deu essa palavra, muito feliz, porque eu sei que tem gente que precisa, e antes de qualquer coisa, Deus fala comigo. Deus falou comigo de uma forma assim grandiosa. Teve um momento na minha vida onde eu fui perdendo coisas que glória a Deus, porque foi nessas perdas que eu cresci. Foi diante dessas perdas que eu vi o sinal de Deus. E Deus continua falando através de sinais. Deus continua usando pessoas para falar com a gente. Então, quando eu comecei a entender que Deus usava a boca das pessoas, dos profetas, dos homens de Deus, para falar, para sinalizar, eu entendi que Deus estava me sinalizando que eu não ia ficar para sempre, que aquele não era o meu destino, ficar ali, onde eu estava, naquela situação, sabe? Porque era uma situação que me dizia que eu não ia mais me levantar, eu não ia mais sair. Mas o Senhor nunca me desamparou. E hoje o Senhor está te dizendo, glória a Deus por isso. Você não vai ficar nesse lugar. Por mais que você pense que você não vai mais conseguir, por mais que a sua mente diga assim, não tem mais jeito para você, por mais que o resultado seja bem diferente daquilo da sua realidade. Quem sabe você perdeu o emprego e você não consegue mais arrumar outro emprego. E quando você consegue, você diz assim, não era isso que eu queria, não é isso que eu mereço. Porque foi bem isso que aconteceu comigo. Na hora que eu mais precisei, eu não tive apoio. Na hora que eu mais precisei, eu não tinha, porque eu acredito que era propósito de Deus também, sabe? Porque eu cresci muito nesse tempo. Foi o tempo que mais eu aprendi a conversar com Deus.
e deixar o Espírito Santo me dirigir, me conduzir todos os dias. E eu quero te dizer, abre o teu coração e deixa o Espírito Santo falar contigo. Uma coisa que é muito importante, não reclame. Não reclame, porque Deus pode fazer assim, ó, mudar as coisas de um momento para o outro. Então fica com essa palavra, Deus abençoe você, e se essa palavra fez sentido para você, então compartilha, se inscreve no canal, deixa o teu nome para oração, sabe? E talvez isso tudo que aconteceu na minha vida tenha me fortalecido tanto que o meu prazer maior hoje é falar de Deus, é trazer a palavra de Deus. Sabe, quando alguém me disse que não dava mais para mim, que ali eu não tinha mais espaço, Deus disse sim, é agora, agora é a minha vez contigo. Agora abre o teu coração, reconhece que eu, daqui para frente, o controle está na minha mão, diz o Senhor. Então o Senhor está te tirando desse lugar e recebe essa palavra. Nós vamos orar agora, Deus eterno, Deus soberano, essa palavra, Senhor, Tu sabes o destino, Tu sabes o endereço, Tu sabes onde entregar, Senhor, Deus, Pai. Assim como Tu fizeste na minha vida, Senhor, assim como Tu sinalizou, assim como o Senhor me deu a porta aberta ali, me mostrou o caminho, iluminou os meus passos, me disse a direção, me mostrou o caminho, a direção certa. Eu te peço, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, abre também a mente desse meu irmão, dessa minha irmã, do teu filho, da tua filha, para que ela entenda essa palavra, para que ele entenda que tu está trabalhando, que está tudo no teu controle. Porque muitas das vezes, Senhor, vem o desespero, vem a sensação de perda, vem a sensação de rejeição. E nós sabemos, Deus, que tudo isso é coisa do inimigo, tudo é coisa que o inimigo coloca na nossa mente para a gente pensar que o Senhor abandonou, que nós estamos abandonados. Mas o Senhor jamais abandona um filho e uma filha. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço agora, entra na vida desse teu filho, entra na vida dessa tua filha, para que amanhã, Senhor, daqui logo, logo em breve, essa pessoa esteja aqui dando o seu testemunho, porque eu creio, Pai, em nome de Jesus Cristo, que tu és capaz, que tudo é possível para ti, Senhor. Porque não há impossível para ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Fique com Deus, fique na paz.